Olá, seja bem-vindo ao canal Anatomia Cura. Eu sou o professor Marcos Spazin e hoje estarei abordando a anatomia dos músculos do dorso. O dorso é constituído e formado por uma série de estruturas musculares presentes em toda a região posterior do tronco. Nesse caso, nota-se que existem músculos situados de maneira superficial e também de músculos que se projetam de forma profunda. O primeiro músculo que vamos abordar é o músculo trapézio. O músculo trapézio é um músculo situado de maneira superficial e apresenta uma divisão em 3 partes. A primeira porção, chamada de porção ascendente, localizada na região superior. A segunda porção é a porção transversa e a terceira, a descendente. Ele é funcionalmente dividido devido às suas linhas de tração que se projetam em direções diferentes e, nesse caso, vai resultar em ações musculares diferentes também. O músculo trapézio apresenta um formato trapezoidal e, como falado anteriormente, apresenta linhas, ou seja, fibras musculares que se projetam em direções diferentes. O trapézio superior, ou trapézio ascendente, tem as suas fibras que se projetam no sentido superior. Já o trapézio parte média ou transversa apresenta suas linhas se projetando em um sentido transverso, e o trapézio descendente ou trapézio inferior se projeta inferiormente. O trapézio, na sua porção superior, apresenta origem no osso occipital e também nas vértebras cervicais superiores. A sua inserção se dá na extremidade lateral da clavícula e também no osso acrômio na escápula. A sua ação é elevar e também rodar a escápula para cima. Já o trapézio parte média apresenta origem nas vértebras cervicais inferiores e também nas vértebras torácicas superiores. A sua inserção se dá no acrômio e também na espinha da escápula. A sua ação principal é auxiliar os movimentos rotacionais da escápula e também retrair a escápula. O trapézio parte inferior apresenta origem nos processos espinhosos das vértebras torácicas médias e também inferiores. A sua inserção se dá na espinha da escápula e a sua ação principal é abaixar e também rodar a escápula para cima e auxiliar na retração. Nessa imagem, observa-se as 3 partes do músculo trapézio unidas e que apresentam ações distintas de acordo com as suas linhas de tração. Outro músculo superficial localizado na região posterior é o músculo latíssimo do dorso. Esse músculo apresenta origem nos processos espinhosos das vértebras torácicas e lombares através da fáscia toracolombar. A sua inserção se dá no sulco intertubercular do húmero e a sua ação é a extensão, a adução e também a rotação do braço. Nessa imagem de cadáver, nota-se o músculo latíssimo do dorso se projetando através da fáscia toracolombar até o sulco intertubercular do húmero. Observa-se que essa lâmina tendínea que se projeta
da região toracolombar é uma aponeurose, ou seja, é um tendão que apresenta um formato de uma lâmina e apresenta diversas conexões. Quando realizamos a retirada do músculo trapézio, nós podemos encontrar outra série de estruturas musculares presentes. Nesse caso, observa-se um músculo levantador da escápula que está recoberto totalmente pelo músculo trapézio. O músculo levantador da escápula apresenta origem nos processos transversos das vértebras cervicais e inserção na margem medial da escápula. A sua ação é levantar a escápula e também auxiliar nos movimentos de rotação para baixo. Nessa imagem, observa-se a projeção do músculo levantador da escápula, que é levantar a escápula e também realizar a rotação, saindo então dos processos transversos cervicais e se projetando até a margem medial da escápula. Logo abaixo do músculo levantador da escápula, preenchendo totalmente a margem medial da escápula, localizam-se dois músculos chamados de romboides, o romboide maior e o romboide menor. Os romboides são dois músculos anatomicamente difíceis de separar. Estão situados abaixo do músculo trapézio e apresentam origem nos processos espinhosos de C7 a T5 e inserção em toda a margem medial da escápula. A sua ação é realizar a adução e também a rotação da escápula para baixo. Na região posterior também localizam-se os músculos eretores da espinha. Nesse caso, eles possuem 3 subdivisões em forma de coluna. A ação desses músculos eretores é realizar a extensão do tronco e a inclinação lateral do tronco. Nesse caso, a extensão do tronco se dá quando ambas as estruturas musculares do lado direito e esquerdo contraem de forma simultânea. Quando uma das partes, ou direita ou esquerda, realiza o movimento de contração e a outra o de relaxamento, ocorre então o movimento de inclinação lateral do tronco. Nessa imagem observa-se o músculo eretor da espinha mais afastado da coluna, chamado de ilho costal. O ilho costal sai da região inferior da coluna vertebral, se projeta através das costelas até a região superior e também realiza os movimentos citados anteriormente. O músculo longuíssimo, situado mais medialmente, se comparado ao músculo iliocostal, observa-se que ele apresenta uma extensão similar ao músculo iliocostal, porém ele se projeta em uma estrutura diferente. Já o músculo espinhal é o músculo mais próximo da coluna vertebral, se projeta através dos processos espinhosos da coluna vertebral. E também, nesse local, situa-se o músculo serrátil póstero superior, localizado na região superior do tronco. A ação desse músculo justamente é a elevação da segunda
até a quinta costela no movimento de inspiração. Já existe o músculo serrátil póstero inferior, situado abaixo e que realiza a ação oposta do serrátil póstero superior. Nesse caso, o serrátil póstero inferior realiza o movimento de abaixar as costelas da nona até a 12ª num movimento de expiração. Na região posterior do tronco, em uma camada mais aprofundada, abaixo dos músculos citados anteriormente, localiza-se o músculo esplêneo da cabeça. O músculo esplêneo da cabeça tem origem na linha nucal superior e também no processo mastoide do osso temporal. Ele se projeta até os processos espinhosos de C7 a T4 e a sua ação é a extensão, inclinação e rotação homolateral da cabeça. O músculo esplêneo do pescoço apresenta origem no processo transverso das 3 primeiras vértebras cervicais e inserção no processo espinhoso de T3 a T6. A sua ação é a extensão, inclinação e rotação homolateral da cabeça. O músculo semiespinhal da cabeça está situado na linha nucal superior e também inferior, apresenta inserção no processo transverso de T1 e também se projeta até ao nível de T7. A ação desse músculo é realizar a extensão da cabeça e também a inclinação homolateral. Já o músculo semiespinhal do pescoço apresenta origem no processo espinhoso de C1, primeira vértebra cervical, ao nível de T6. A sua ação principal é a extensão e também realiza o movimento de rotação contralateral do pescoço. E agora, na região situada próximo à base do crânio, os músculos suboccipitais. Nesse caso, o músculo reto posterior maior da cabeça, que apresenta origem na linha nucal inferior e apresenta inserção no processo espinhoso do áxis. A sua ação é realizar a extensão da cabeça e rotação contralateral. Já o músculo reto posterior menor da cabeça situa-se na linha nucal inferior e no arco posterior do atlas apresenta sua inserção. Ele é um músculo que tem como finalidade a extensão da cabeça. Já o músculo oblíquo superior da cabeça apresenta origem entre as linhas nucais superior e inferior e inserção no processo transverso do osso atlas. A sua ação é a extensão, mas também a inclinação homolateral da cabeça e rotação contralateral. O músculo oblíquo inferior da cabeça apresenta origem no processo transverso do atlas e inserção no processo espinhoso do áxis. A sua ação é a extensão e rotação homolateral da cabeça. Portanto, os músculos suboccipitais são chamados desta forma devido ao fato de nesse caso, os músculos desse local são
classificados e chamados de músculos suboccipitais. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.